Ô, Thaís, qual foi o maior pecado que você já cometeu? Cara, muito legal essa pergunta. A gente acha que as pessoas que veem nas redes sociais acham que a gente não peca, que quem é, tipo, influenciador parece estar num outro nível de santidade. Quando na verdade a gente peca todos os dias, todos os dias. E eu acho que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Eu acho que todos são pecados. Quando a gente fala, tipo, qual o maior pecado que você cometeu, eu acho que não existe escala de pecados. Existe escala de consequências. Por exemplo, você, sei lá, trair e você mentir são consequências diferentes. Mas ambos têm o mesmo peso para o Senhor. Mesmo peso. E eu vou me abrir aqui porque eu sei que isso ajuda muitas pessoas que me acompanham e tudo mais. Que eu já fui viciada em pornografia, você acredita? É mesmo? Sim. Você já Na falou minha disso na adolescência. internet? Eu acho que eu nunca falei disso na internet. Caramba. Mas eu acho importante falar isso porque no meio das mulheres isso é pouco comentado. E é o que acontece muito. E o Senhor que me ajudou a vencer isso. Porque a gente tenta vencer o vício da pornografia pelas nossas próprias forças. Pelo nosso próprio braço. E sozinho a gente não consegue. É pura graça do Senhor mesmo. E não é o maior pecado, como eu comentei. Todos são pecados. Mas é algo que a gente consegue vencer em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muitas meninas que me acompanham, me assistem, passam por isso caladas, sabe? Caladas ali e tem vergonha de falar pra alguém, pedir ajuda pra alguém. E é importante a gente falar sobre isso. É porque o vício em pornografia ele é muito mais falado entre homens, né? Exatamente, mas no meio feminino isso acontece muito. Acontece bastante. Muito, bastante. Só que é um tabu. E realmente, né, é pouco comentado no meio das mulheres isso. E por isso muitas mulheres no meio, né, cristão aí, que são, né, evangélicas, enfim, católicas, têm essa dificuldade de falar sobre isso, pedir ajuda sobre isso. Mas a gente precisa pedir ajuda sobre isso, entende? E eu fui muito ajudada, assim. E eu creio que se você passa por isso, se você tem passado por esse problema, peça ajuda pra alguém que você confia, sabe? Seja um líder seu, seja alguém de confiança. É claro que não vai sair falando isso pra todo mundo, tá bom? É. Mas é algo que a gente precisa, né, buscar ajuda nisso. E, infelizmente, é algo pouco falado. Infelizmente. Parabéns por falar, viu, Thaís? Porque demanda muito coragem, é Sim, muito sim, vulnerável, é muito aham. pessoal. Sim. Só que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com Muitas certeza. mulheres aí que se sentem Sim. viciadas na pornografia, que não conseguem desgarrar E é um disso. vício gigantesco, né? Porque É um mexe vício. com muito a nossa cabeça, né? Muito, muito, muito Libera mesmo. dopamina. E é um vício Sim. que não é só. Não é Aham. só a dopamina, ele é um vício, assim como os outros vícios, você vai precisando de mais, Sim. né? O básico ali não te dá mais prazer, você vai precisando de coisas mais pesadas, Exatamente. vai afunilando ali, quando você vê, Aham. você tá... E eu consegui vencer isso me firmando em Deus mesmo. Porque, às vezes, é o que eu falei, a questão do pecado, a gente se afastar de Jesus. Mas, na verdade, é nele que a gente encontra ajuda, é nele que a gente encontra saída. E quanto mais eu me aproximava do Senhor, mais eu conseguia vencer isso. Quanto mais tempo com Deus eu tinha de oração, de devocional, de leitura da Bíblia, eu conseguia vencer isso. Porque não é pela minha força, é pela graça do Senhor que me alcança todos os dias. E isso fez total diferença na minha caminhada, né? Então, quando você pecar, inclusive para quem está assistindo, não corra do Senhor, corra para o Senhor. A gente vê muito a história de Pedro e Judas na Bíblia, onde Judas, ele peca e ele, com remorso, ele se mata. Enquanto Pedro também peca negando Jesus, mas ele corre para Cristo, ele corre para perto. E Pedro é um destaque gigantesco na Bíblia, se a gente for ver. Então, quando a gente se afasta do Senhor, o nosso destino é a morte. É a morte espiritual. Muitas vezes, recorrer a um suicídio, por exemplo, nesses momentos de dificuldade. Perfeito. Mas quando a gente corre para perto do Senhor, Ele nos abraça e nos perdoa. Que é o que eu falei em 1 João capítulo 1, versículo 9. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados. Perfeito. Mesmo com culpa, Exatamente. mesmo quando seu pecado é vergonhoso, como a Exato. pornografia, Aham. vá até Deus que Ele vai te ouvir e vai te perdoar, Com viu? certeza. Isso é muito importante que você falou, Sim. Thaís.
Mas é. Muito importante. E isso que você abriu aqui é uma coisa que muita gente vai se identificar e você vai conseguir ajudar ainda mais pessoas, né? Amém. Porque o vício na pornografia é um vício muito solitário. Sim, é solitário A porque pessoa você não não fala tem pra como ninguém. compartilhar com ninguém. Exatamente. A pessoa vai funilando sozinha no quarto dela e vai se sentindo cada vez mais suja, cada vez menos merecedora da graça, menos merecedora das coisas boas. Ela vai para a igreja e se sente deslocada ali, cara, ela sabe o que ela tá fazendo. Esse é o momento de você procurar Deus, e não se afastar. Sim, e a gente acha que o Senhor não vai querer a gente perto. E é muito pelo contrário. Deus, Ele quer você perto, porque Ele é o único que pode te purificar de tudo isso, pode te livrar desse momento difícil. E que isso sirva de testemunho para quem tem passado por isso. Porque eu passei algo muito solitário, é algo muito solitário, mas que você possa procurar ajuda e que você possa passar isso se aproximando de Jesus e não se afastando dele. Né? Maravilha, recado mais do que importante e parabéns pela coragem, Amém, viu? amém. Ô, Thaís, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida? O momento mais difícil, eu acho que foi exatamente essa fase da minha adolescência, sabia? Dessa questão de me desvincular desse pecado. Do vício em pornografia. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu Caramba. carregava esse peso comigo, né? Mas graças a Deus... Ocorreu ali na adolescência. Eu tinha, acho que... Eu era nova, eu tinha de 12 para 13 anos. Então sim. foi até os meus 14, 15 Foi onde anos. você conheceu ali, teve acesso a esse conteúdo, você se instaurou um vício e você sofreu muito. Sim, E o seu pai é pastor, né? Sim, Tem toda uma carga de você Exatamente. estar ouvindo a palavra do Senhor ali. Sim. Como Tem que tudo isso, qual dificuldade que você sentia? Como que isso foi difícil Então, a pra minha você? dificuldade é porque eu me sentia muito suja mesmo de estar ali, de servir na igreja. Eu acho que essa era a maior dificuldade, carregar o peso da culpa e não se sentir perdoada. Porque eu pensava, poxa, como que Deus vai me perdoar? Porque eu peço perdão, no outro dia eu caio e erro de novo. Sim. Por que né, Deus não vai me perdoar? E eu carregava esse peso dessa culpa mesmo. E eu acho que o mais difícil era servir, estar ali em comunhão na igreja com as pessoas. Eu me sentia indigna de estar ali. E isso foi o mais pesado, assim, pra mim, carregar esse fardo pesado do pecado. Mas como eu comentei, quando a gente entrega, né, de fato a nossa vida pra Cristo, a gente carrega o fardo dele, que é um fardo leve, que é um fardo de perdão. E é esse amor que nos afasta dessa sujidez, não sei se existe essa palavra, mas essa sujidez, esse limbo do pecado. Então você consegue ali se desvincular e isso é muito bom, mas foi um momento muito difícil pra mim. Que legal. É importante você falar isso porque é muito difícil a gente encontrar mulheres influenciadoras, né? Ou mesmo mulheres famosas que falam sobre vício em pornografia. Sim. É um vício muito estigmatizado. Muita gente tem, mas acaba não falando, acaba escondendo. Quando você vem de uma pessoa que venceu esse vício e fala abertamente que você já foi viciada, você com certeza vai ajudar muitas pessoas aí. O que aí. é importante também é trazer o nosso pecado à luz. Sabe, a gente reconhecer aquilo que é errado. Porque às vezes a gente tem medo de dar nome aos nossos pecados. Isso não só na pornografia, outros pecados que a gente carrega com a gente também, sabe? Às vezes um vício em outras coisas, enfim. A gente precisa trazer isso à luz. A palavra vai dizer que quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, a gente é curado. Então, quando a gente compartilha isso com uma pessoa, aquela pessoa pode nos instruir para sair dessa vida, para ser curada disso. Acho que é em Tiago que fala isso. Então, se a gente confessa os nossos pecados, é claro, como eu comentei, você não vai sair falando para todo mundo, minha filha, não é isso que é para você fazer. Mas quando você encontra alguém de confiança para compartilhar isso, você é curada. Muito importante você se vida. abrir, né? Sim. Você falar do que te dá vergonha, você falar do que é o seu pecado que te culpa tanto, né? Exatamente. Nossa, perfeito, Thaís. Muito bacana, muito legal o que você falou, viu? E tenho certeza que vai ajudar muita gente, Amém. né? Eu espero mesmo que ajude. Seja um testemunho aí de superação. Isso.